Evite criar raízes, elas dificultam seus movimentos. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Prosperelendo e agora a gente vai continuar a nossa série relativa ao livro Axiomas de Zurich e vamos partir agora para o 6º capítulo do livro. No 6º capítulo do livro, a gente vai tratar sobre a mobilidade. E aqui o autor vai falar bastante sobre a gente evitar criar raízes nos investimentos e coisas do tipo. Mas antes de começar o vídeo, eu já reforço que se você está gostando do conteúdo que está sendo produzido, deixe o seu like aqui, deixa a sua inscrição e parte para o Instagram depois do vídeo para seguir nossa página, que a gente está postando bastante conteúdo lá e já vai ter uma grande novidade, beleza? E olha, como o nosso axioma é bem curtinho aqui e os subaxiomas acabam sendo um pouco mais longos, eu acredito que o autor fez isso justamente para conseguir dar um enfoque para o aspecto específico que cada um dos dois subaxiomas que a gente vai tratar traz. Então o vídeo vai ser completo sobre todo o capítulo. Vai pegar o axioma e os dois subaxiomas, tá certo? E começando o axioma então, o autor diz que sob muitos aspectos, criar raízes acaba sendo bom. Você sente uma segurança, um pertencimento, porque está em algum lugar conhecido. Então, estar em um lugar que já é conhecido seu facilita muitas coisas, a famosa zona de conforto, né? Mas existem alguns tipos de raízes que, quando criadas, vão atrapalhar bastante vocês. E ele diz que, olhando para raízes no mundo dos investimentos, acaba sendo muito perigoso e você acaba pagando mais caro do que pode imaginar. Quanto mais você procurar a sensação de estar cercado pelo antigo ou pelo conhecido, quando você está tratando de especulações no mercado financeiro, menor será a sua chance de sucesso como um especulador. Então, acima de qualquer outra coisa, o axioma aqui ele trata sobre um tipo específico de pensamento, uma mudança na forma como você vê as coisas, que consegue organizar sua vida para atingir o sucesso com maior facilidade. E como eu disse, o axioma ele é bem curtinho, né? Então acaba por aqui e a gente já parte para o 9º axioma menor do livro, que é: em uma operação que não deu certo, não se deixe levar por sentimentos como lealdade e saudade. E como o autor faz muitas vezes, ele já começa esse subaxioma com um exemplo bem legal para ilustrar o ponto dele. Ele diz que a Janice Shattuck era uma corretora de New Jersey muito conhecida e conheceu um casal que queria vender a casa em que eles moravam há muito tempo. Então a casa já era completamente deles, a hipoteca já estava quitada, os filhos já eram crescidos, as despesas tinham reduzido e o casal achou que estava na hora de vender a casa para ir para um lugar talvez melhor e usar o dinheiro da casa para fazer investimentos que rendessem dividendos, que rendessem algum lucro legal para eles. E, a ideia era vender a casa também porque o bairro apresentava claros sinais de decadência e todos estavam percebendo isso. Só que os donos da casa, o casal, não conseguia vender porque eles explicavam para essa corretora que as raízes deles estavam ali. Eles estavam há 20 anos, foi lá que eles criaram a família e justamente por causa disso eles acabaram perdendo muito dinheiro. Para complementar, os vizinhos diziam que eles não deveriam ir embora, que não era bem assim, que estava em decadência, que se eles abandonassem o bairro, eles iam deixar na mão aquelas pessoas que conviveram com eles por muito tempo. E justamente por causa dessas raízes, acabou fazendo com que eles não vendessem, como eu já bem disse para vocês, e ficaram no bairro até que ele fosse de mal a pior. E nesse caminho de mal a pior deles, até os vizinhos que estavam falando para eles serem leais com o bairro, acabaram indo embora também, e esse casal acabou ficando até que hoje, na época do autor, né? Até que hoje eles não encontraram nenhum comprador. E o preço já tinha sido reduzido drasticamente em relação ao quanto eles ganhariam se vendessem num primeiro momento, quando eles identificaram a oportunidade e queriam agarrar, mas não agarraram por causa das raízes, e com isso acabaram perdendo a chance de fazer esse negócio que podia render bons frutos para eles. Então o autor ressalta que há momentos em que tem de se escolher entre as raízes e o dinheiro. Prenda-se a pessoas, mas não a casas nem a bairros. Eles poderiam, obviamente, e deveriam continuar a amizade com as pessoas que eram do bairro que eles moraram a vida toda. Sempre você deve se prender a pessoas
que fazem bem para você. O problema é quando você se apega a algum objeto, a algum território, por exemplo, como a casa ou o bairro. E tampouco a empresas, ressalta o autor, dizendo que quando você enxerga a oportunidade de uma venda que vai te dar lucros e acha que é a hora de saltar fora, não é a sua ligação com a empresa, o tempo que você está investindo nela, que deve impedir o quê? Que deve impedir essa movimentação. Então, eu vou resumir mais um exemplo que o autor dá, do Frank Henry. Se você não lembra do Frank Henry, eu já falei ele em vários momentos do livro. Ele foi apresentado no vídeo que está aqui no card, que conta sobre um mecânico-chefe de uma pequena indústria. Ele tinha várias ações ordinárias e preferenciais. Se você também quer saber a diferença entre ações ordinárias e preferenciais, vai no Instagram, manda lá uma mensagem que é capaz de eu fazer um stories, se bastante gente achar que vai ser legal, para ensinar um pouco para as pessoas. É um conceito bem básico, mas se você não sabe, seria muito legal de aprender. Então, ele tinha várias ações da empresa, resumindo. E ele percebeu que a empresa, sendo mecânico-chefe, passava por severas dificuldades graças à concorrência com uma nova indústria japonesa que havia chegado. Essa indústria japonesa conseguia vender produtos com qualidade superior e, ao mesmo tempo, por preços menores. Com isso, o mecânico, que conhecia bastante do assunto, percebeu que não existia um jeito de superar esse duplo problema que a concorrência vinha causando e que a empresa estava indo por água abaixo. Mas ele deveria ter vendido suas ações nesse momento, o que não aconteceu porque as raízes impediram ele de fazer isso. Ele achou que se ele abandonasse o navio nesse momento, ia estar meio que traindo a empresa, o presidente, que por muito tempo era o patrão dele, e ao mesmo tempo ia estar se desfazendo de algo que perdurou grande parte da vida dele. Então ocorreu uma descida permanente dos preços e de pouco a pouco o dinheiro do mecânico foi se corroendo, mas ele não tinha coragem para fazer a venda, justamente porque ele achou que devia lealdade ao presidente que, no momento, comprava mais ações ainda da empresa, achando que isso ia ajudar ele a passar uma ideia de que a empresa estava bem das pernas e ia conseguir prosperar. A verdade é que ele fazia isso justamente para talvez as pessoas sentirem isso, mas de fato não era o que acontecia. Era bem perceptível que a empresa estava perdendo para a concorrente. Como consequência, tanto o mecânico como o presidente acabaram indo para o fundo do poço ao mesmo tempo. Se o mecânico não tivesse deixado as raízes impedirem a saída dele, com certeza ele teria pulado do barco antes de afundar, que foi uma lição que a gente aprendeu no terceiro axioma, se eu não me engano. E aqui ele acaba o nono axioma, a gente vai partir para o 10º, e eu acho que justamente por dar exemplos bem precisos nesse momento, todos entendemos o que ele quer dizer com o nono axioma menor, que é, numa operação que não deu certo, não se deixe levar por sentimentos como lealdade ou saudade. E a gente parte para o 10º axioma, que é: jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. O Max Gunther aqui já vai falar para a gente sobre como as raízes podem atrapalhar nesse sentido mais específico do 10º axioma menor, que seria partir para algo mais atraente em detrimento de ficar onde você está por causa das raízes. O exemplo é o seguinte: você tem $10.000 em ações da Ulalá Eletrônica e seu objetivo seria vender a sua posição ao atingir os $15.000. Depois de anos, você acaba não subindo nem descendo e fica mais ou menos naqueles 10 mil, não conseguiu lucro, não teve um grande prejuízo, mas fica mantendo sua posição. Até que em certo momento, a Oba-Oba Computadores atrai sua atenção e você acredita que com ela vai ser possível faturar mais do que você está faturando no momento com a Ulalá Eletrônica, né? Se você tivesse dinheiro, você colocaria esse dinheiro na Oba-Oba. O problema é que está tudo preso na Ulalá Eletrônica. Só que por que você não tira, então, da Ulalá e coloca na Oba-Oba? A razão para isso é que você tem as raízes na Ulalá. Você fala, só que a raiz aqui acaba sendo em outro sentido. As suas raízes são: nossa, agora que eu já fiquei alguns anos com essa Ulalá esperando um grande lucro, vale a pena esperar um pouquinho mais, apesar de eu achar que talvez essa Oba-Oba consiga os lucros mais fácil, eu vou esperar até que dê certo essa minha operação na Ulalá.
Só que, pensando bem, isso não faz muito sentido, porque se você trocar uma ação por outra, o dinheiro que você vai ganhar vai ser o mesmo, não importando que empresa você é acionista no momento. Então, sempre dinheiro vai ser dinheiro. No caso, se você acredita que a Oba-Oba tem possibilidade maior de gerar lucros do que a Ulalá, as raízes não deviam te impedir de fazer essa operação. Então, jamais deixe raízes em um investimento acreditando que ele lhe deve alguma coisa. Ou ainda pior, que você deve um pouco mais de tempo para esse investimento se mostrar bom. É errado você tomar isso como base na hora de pensar. Segundo o autor, você não deveria dar um pouquinho mais de tempo para uma empresa que você já está apostando nela há algum tempo se provar. Se você realmente acredita que outra opção conseguiria te dar mais dinheiro, então é hora de você pular de um investimento para o outro. Mas não é isso que muitos fazem, né? E claro, pode ser que você se arrependa. Justo quando você vai de um investimento para o outro, o investimento inicial, que no caso nosso seria aqui a Ulalá, vamos dizer que ela dispare. Você pode se arrepender, mas você também pode se arrepender caso você não troque de posição e por isso a que você queria muito investir, mas não investiu por causa das suas raízes no investimento inicial, não permitiram essa ação aqui, ela dispare. Então, como o arrependimento é possível nos dois cenários, você simplesmente deveria abandoná-lo dos seus cálculos quando for ver o que vale mais a pena. O arrependimento não deveria ser um fator impeditivo para você. E chegando aqui no fim, o autor diz que a decisão de ficar ou trocar deverá basear-se unicamente no seguinte: qual especulação, no meu modo de ver, parece oferecer melhores perspectivas de lucro rápido? Qual das ações que você investir acredita que conseguirá trazer maiores lucros? Se for a nova ação que você conseguiu, então vai firme nela. As raízes não deveriam te impedir. Determine aonde você tem as maiores chances e agarre essa oportunidade. E todo final de capítulo, o autor faz meio que uma recapitulação do que ele disse. Como eu, durante a apresentação para vocês, já acabo embutindo esse resumo, eu acredito que na maioria das vezes não vale a pena ler. Só que dessa vez é um fundamento que agrega bastante e acabou não sendo muito especificado durante o capítulo. Ele diz o seguinte: isso não significa que você deva ficar pulando de uma especulação para outra como uma bolinha de ping-pong. Seus movimentos devem ser feitos somente depois de cuidadosa avaliação dos prós e contras. Lógico, você deveria trocar de especulação, de investimento, quando achar justo, mas ao mesmo tempo isso não significa que você tem que ficar pipocando de uma para outra. É sempre bom você fazer uma análise boa, ficar por um tempo no investimento que você acha justo, até o momento em que você encontrar uma oportunidade melhor e achar que vale a pena fazer essa substituição. E finalizando, de fato, ele diz para você prestar atenção, porque quanto mais você fixa raízes, mais grossas elas tendem a ficar e mais difícil fica para você conseguir cortá-las, tá certo? Então é isso, pessoal. Aqui a gente acaba o nosso 6º capítulo. A partir do próximo, vamos tratar do 7º grande axioma, que é o da intuição. E eu estou muito ansioso para já ler esse capítulo, porque até o 6º capítulo eu tinha lido antes de iniciar a ideia do projeto do Prospere Lendo. Esse 7º aqui, ó, pode ver que não tem nada grifado, porque agora eu vou começar a ler no dia e já no próprio dia fazer um vídeo explicando para vocês. Vai ficar muito legal essa dinâmica, eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Então, ó, deixa o seu like de novo se você esqueceu de deixar, se inscreve, parte pro Instagram agora depois do vídeo para seguir a página lá, porque tem conteúdo que pode agregar bastante para você e às vezes tem umas gracinhas que eu faço. E, bom, é isso então, valeu? Fui!